Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou Marciano Souza e hoje nós iremos continuar falando de números racionais. Então, hoje nós iremos falar da representação geométrica dos números racionais, o oposto ou simétrico de um número racional, o módulo de um número racional e vamos aprender a comparar números racionais. Então, vamos lá. Então, quando nós estudamos números naturais inteiros, nós aprendemos a representá-lo geometricamente. O que é representar um número geometricamente? É localizá-lo em uma reta numérica. Então, vamos aprender a localizar um número racional na reta numérica? Então, vamos lá. Como dito a vocês, todos os números inteiros são racionais e todos os números naturais são racionais. E ainda incluímos nesses racionais as dízimas e as frações e os números decimais. Então, vamos lá aprender a fazer essa localização. Então, nós temos aqui os números e esses números eles são concebidos como pontos na reta numérica. Então, nós temos A é o ponto 0, B é o ponto 1, C o ponto menos 1, D o ponto 0,5, E o ponto menos 1 meio e F o ponto 3 sobre 2. Vamos olhar onde esses pontos estão localizados? Então, nós temos aqui uma reta numérica esquematizada com a distância, com o espaçamento, a distância de uma unidade. Então, nós vamos localizar esses números nessa reta numérica. Então, nós começamos a procurar o centro dessa reta numérica, que é o 0. Então, o 0 é meu ponto A. Então, nós temos B, 1. Então, 1 é meu ponto B. Como eu já havia dito a vocês, a distância do espaçamento é de uma unidade. Então, o 1 está localizado aqui. Meu ponto C, menos 1. E agora, vamos começar a localizar os números decimais. Então, veja, nós temos que D é o número 0,5. Então, 0,5 está entre 0 e 1, está exatamente na metade, está exatamente no meio de 0 e 1. Então, aqui nós localizamos o nosso ponto D, que é 0,5. E o nosso ponto E, onde estará? O meio. Marciano, como eu descubro onde o meio está? Lembra que eu disse a vocês que o número racional é uma divisão? Então, vamos fazer a divisão. Então, nós temos 1 dividido por 2. Relembrando aqui a vocês divisão, 1 não dá para dividir por 2, então nós acrescentamos o 0 e acrescentamos o 0 ao quociente e nós teríamos 10 dividido por 2, que daria 5. Como trata-se da divisão de um número negativo, então nós teríamos menos 0,5. Então, menos 0,5 estaria localizado entre menos 1 e 0, e exatamente na metade. Então, nós teríamos aqui o nosso ponto E. E agora, nós iremos localizar o nosso ponto F, que é 3,5. Então, vamos fazer a mesma coisa, uma divisão. Então, vamos lá? Então, 3 dividido por 2. Então, 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 me sobra 1. Então, como essa divisão sobrou o resto, acrescento um 0 ao resto e acrescento uma vírgula ao quociente. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 3,5 corresponde a 1,5. E onde é que está localizado 1,5? Entre 2 e 1, exatamente na metade. Então, aqui eu tenho 2 e vai estar exatamente na metade entre 2 e 1. E aqui está localizado o meu ponto F. Entenderam como localizamos um ponto é uma reta numérica? Então vamos falar de oposto ou simétrico. Quando eu falo que algo é oposto, de oposição, o que vem na sua mente quando falamos em oposição? Então vem na sua mente algo contrário. E é exatamente essa ideia de contrário que nós vamos utilizar para entender o que é um número oposto ou simétrico. Então, um número oposto ou simétrico a outro é quando eles estão
a uma mesma distância de zero, porém em lados contrários. Então, digamos, aqui é o lado dos números negativos, aqui o lado dos números positivos. E para eles ser opostos, eles necessitam estar a uma mesma distância de zero. Então, vamos aqui. O oposto de 2/5. Então, o oposto de 2/5 é menos 2/5, porque menos 2/5 vai estar a uma mesma distância de zero. O oposto de 5 sobre 3, de menos 5 sobre 3, é 5 sobre 3. E o Marciano, e o oposto de zero? Zero não tem oposto. Zero é o único número racional que não tem oposto, certo? Ele não tem oposto, porque ele é exatamente o centro da nossa reta numérica. Então, ele não existe o oposto de zero. Então, para facilitar para vocês, uma dica que eu digo a vocês, que o oposto de um número é o mesmo número, porém com o sinal contrário. Se o número é negativo, o oposto dele é ele positivo. Então, tá entendido? Então, vamos falar de módulo. Então, módulo. Então, nós representamos o módulo por essas duas barras. Então, toda vez que vocês veem um número entre essas duas barras, vocês falem que é o módulo de um número. E o que é o módulo de um número? Algo bem simples. É ele sem a presença do sinal. Somente o seu valor representativo. Ele está representando somente a quantidade. Então, exemplo. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de mais 2 também é 2. Ele está tendo apenas um valor quantitativo. Módulo de menos 1/2 é 1/2. Módulo de 1/2 é 1/2. E agora nós vamos aprender a comparar números racionais. Então, quando nós comparamos números racionais, nós usamos dois sinais que creio que vocês ainda recordem, que é o maior que e o menor que. Então, vamos aprender a comparar esses números racionais. Então, tem duas regras a seguir para comparar números racionais. Primeiro, nós temos que ter denominadores iguais e depois que nós tivermos denominadores iguais, nós vamos comparar os numeradores. Mas nesses casos embaixo, não existe denominadores iguais. Então, o que é que nós vamos fazer para tornar os denominadores iguais? Recordando lá do 6º ano, quando nós trabalhamos com fração, nós aprendemos a tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tirar o MMC dos denominadores para que eles possam ficar iguais e a gente comparar os numeradores. Então, tirando o MMC de 3 e 6, então, fazendo essa divisão sucessiva conjunta, então, o número 6 é um número par, então, logicamente, é divisível por 2. Então, baixamos o 3, 6 dividido por 2 dá 3. E agora vamos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 dividido por 3, 1. 3 vezes 2 vai ser 6. Então, o meu novo denominador é 6. Então, vamos lá para compararmos. Então, quando nós trabalhamos fração, então nós pegamos o MMC, dividimos pelo denominador antigo e multiplicamos pelo numerador para encontrar o novo numerador. Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Então, agora nós podemos comparar a nossa fração. A fração 2/3 corresponde a 4 sobre 6 e a fração 5/6 corresponde a 5 sobre 6. E agora vamos comparar. Como os nossos denominadores estão iguais, vamos comparar os nossos numeradores. Então, como o 5 é maior do que o 4, então nós falamos que 4/6 é menor que 5/6.
Agora vamos resolver o próximo exemplo, que está aqui ao lado. Então, nós vamos comparar menos 1/2 e menos 3 quartos. Então, vamos aqui tirar primeiro o MMC entre 2 e 4. Então, vamos lá. Como são números pares, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Continuamos a nossa divisão por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, agora, 2 vezes 4 é 4. Meus novos denominadores é o 4. Então, vamos lá. Vamos comparar esses números. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 3. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. E agora, como os denominadores são iguais, vamos comparar os nossos numeradores. Então, nós temos que menos 2 quartos e menos 3 quartos. Então, qual será o maior desses dois? Olha, gostaria de lembrar vocês que quando nós comparamos números inteiros, enquanto mais próximo do zero o número está, maior é o seu valor. Então, aqui nós podemos dizer que menos 2 quartos é maior que menos 3 quartos. Então é isso, ficamos por aqui. Vejam o nosso vídeo, revejam, façam as anotações de vocês. Tchau e até a próxima.